E eu os convido a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. E o tema desta nossa mensagem de hoje é brilhe, no imperativo mesmo, com um ponto de exclamação no final. Brilhe. Jesus chamou você para brilhar. Jesus deu a mim e a você a missão de brilhar neste mundo. A palavra de Deus compara o pecado às trevas. Então o mundo está em trevas. A única luz verdadeira aos olhos de Cristo, na perspectiva do Evangelho, somos eu e você, que estamos comprometidos com Cristo. Então nesta noite nós somos desafiados a brilhar. Se você já está brilhando, que você brilhe cada vez mais. Não tente esconder o seu brilho. Não tem jeito, não é normal, é contraproducente, é contra a natureza querer esconder o brilho. O desejo de luzes de Cristo deve ser brilhar cada vez mais. Vamos ler Jesus dizendo, fazendo uma declaração. Ele não está perguntando, ele não está dando um conselho, uma alternativa, ele está dando uma ordem, ele está determinando. Olha o que ele diz, Mateus capítulo 5, 14, 15 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Antes de destacar alguns detalhes desse texto que nós acabamos de ler, eu preciso dizer outras coisas aqui para os irmãos, como um contexto mais amplo disso que nós vamos dizer. Para falar desse assunto, você precisa entender algumas coisas. Quais são estas coisas? Primeira coisa que você precisa entender, a Bíblia diz, tem 4 coisas que a Bíblia chama de luz. 4 coisas que a Bíblia chama de luz. Ele chama o cristão de luz, a Bíblia de luz, Jesus de luz e Deus de luz. Deus, Jesus, a Bíblia e o cristão são chamados na Bíblia de luzes. Vamos ler só para você conferir. Olha lá, um irmão leia para nós 1 João capítulo 1 versículo 5. Outro irmão leia para nós João capítulo 8 versículo 12. Outro irmão leia para nós Salmo 119, 105, ou recite de cor, porque você é um texto muito conhecido. E o último texto nós já lemos, mas vamos lá então, João 1,5. Alguém pode ler? Essa é a mensagem que veio ouvido, transmitindo a fé. Deus é luz, nele não há treva alguma. A mensagem que nós estamos transmitindo a vocês, João está fazendo uma declaração contundente. É o que? É a mensagem que dele ouvimos e que estamos transmitindo a vocês, que Deus, vamos juntos? Deus é luz e nele não há trevas algumas. Quando a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, diz, falando da criação, a partir do verso 1, diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o que ele diz em seguida? Trevas cobriam a face do abismo. Lembre disso. Trevas cobriam a face do abismo. Então, continua. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. O que isso significa? Uma curiosidade. Se você continuar lendo Gênesis, ele vai falar de cada dia da criação. E uma curiosidade é que o sol, a lua e as estrelas só foram criados no 4º dia. Mas para a criação começar,
primeiro se diz que havia um caos e que o caos estava coberto de trevas. E para o pontapé inicial da criação foi: haja luz. Deus diz, Deus declara: haja luz. E essa luz não é a luz do sol, não é a luz da lua, não é a luz das estrelas, não é luz elétrica, não é luz de nada que se possa imaginar materialmente. Até, aliás, não é uma luz material, é uma luz espiritual, é a luz de Deus, é o entendimento, é a consciência, é a clareza de entendimento. Então a primeira coisa que eu quero enfatizar é: Deus é luz, e é a luz de Deus que dá origem a todas as coisas. Acabamos de ler que Deus é luz, e é esta luz de Deus, este brilho de Deus, que dá luz a tudo. Hoje eu vou ler para nós, muito conhecido, o Cid de Có, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outra das declarações contundentes, firmes, fortes do Senhor Jesus. Ele fala para a multidão, né? Ele diz com muita ênfase: eu sou a luz do mundo. E ele ainda faz uma declaração na sequência: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquela luz que deu vida, que permitiu, que viabilizou a criação de tudo. Aquela luz que Deus disse lá no início: haja luz e houve luz. Jesus está dizendo: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá essa luz especial, que não é a luz do sol, não é a luz da lua, das estrelas, luz elétrica, luz do que você possa imaginar materialmente falando. É a luz de Deus. Jesus está dizendo: eu sou esta luz. Você percebe? Deus é luz. Ele faz a sua criação a partir da luz, da sua luz. E agora chega Jesus e ele diz: eu sou a luz. Se você me segue, você não vai andar em trevas, você terá a luz da vida, aquela luz que gerou vida. É impossível vida neste planeta sem luz. A vida neste planeta é viável por causa da luz, e a vida eterna também só é possível por causa da luz eterna, a luz do entendimento, a luz de Cristo. Deus é luz, Jesus Cristo é luz. Vamos mais, o outro texto, Salmo 119, 105. Quem sabe de qual se quiser estar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lembra disso? Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, tem 176 versículos. Uma das poesias mais bem elaboradas da Bíblia. Ele tem uma poesia de 22 estrofes, cada estrofe com 8 versículos, cada versículo dos 8 começando com uma letra do alfabeto hebraico, da primeira até a última letra do alfabeto hebraico, que era constituído de 22 letras. Todo este capítulo, essa poesia tão bem elaborada, o único tema dela é exaltar as virtudes da palavra de Deus. E uma das declarações mais conhecidas é essa: essa palavra é luz, ela é quem ilumina o nosso caminho, ela é quem mostra por onde o cristão deve andar. Não esqueça disso. Primeiro, Deus é luz. Segundo, Jesus é essa luz de Deus, é a luz da vida, a luz com que Deus criou o mundo. Depois, a palavra é luz, que tem o efeito, e aí Jesus disse sobre a sua luz, a luz de Cristo: quem me segue não anda em trevas. E aí agora ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela mostra o caminho pelo qual o cristão deve andar. Se quiser, isso aqui é um mapa.
Se quiser andar dentro da vontade de Deus, tem que andar olhando para esse mapa. Isso aqui é o nosso. Vamos mudar a linguagem para uma linguagem mais moderna? Isso é o nosso GPS. Nós viramos dependentes de GPS. A pronúncia é quase igual. Nós nos tornamos dependentes de GPS. Né? Hoje a vida ficou uma dependência. Tem gente que se perdeu o celular e o GPS está perdido. Está perdido. Eu dou graças a Deus que eu fui criado no sertão, andando no meio do mato, e eu tive que aprender a me dirigir pela posição do sol ou da lua. Eu aprendi. A Rosinha fica até meio admirada. Às vezes eu vou para um lugar que eu não conheço, e aí teoricamente eu não saberia sair dali. O que aconteceu aqui em Goiânia recentemente? Nós estávamos de moto na chuva à noite, e não tinha como usar GPS num lugar que a gente não sabia muito o caminho. Eu fico tranquila, essa mulher é corajosa. Meu Deus, deixa eu dizer isso. Essa mulher é corajosa. Eu disse: você quer que eu peça o Uber? Isso era 8 horas, 9 horas da noite, sei lá. Você quer que eu peça o Uber para levar você para casa? Eu vou de moto. Ela disse: não, nós trouxemos a capa, eu vou com você. E meu Deus. Aí vocês não entendem porque quando eu sou apaixonado por essa mulher. Pois é. E aí ela montou na garupa chovendo, e lá vimos nós, e os carros passavam pela gente e jogavam água, e cobria capacete, viseira e tudo, e capa. E passavam por poças d'água que estavam na metade do pneu da moto. E lá vimos nós. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Já estava há 2 anos sem carro, 6 dias, foi antes disso. Ela me encostou na parede e falou: não é esse negócio sem carro aqui não. Aí quarta-feira eu fui lá e comprei um carro. Vamos pagar, nós está comprando. Vou receber amanhã. Ela disse: por ela, eu ando de moto, não tem problema não. Agora eu vou andar de moto sozinho. Mas eu sei que ela não vai me deixar andar sozinha. Ela é valente. Mas então, aí nós vemos, e à noite eu não sabia, não tinha como usar o GPS na chuva, né? E aí ele disse: fique sossegado, eu vou na direção aqui. Eu achei a direção e vimos. Sem titubear. Sem sol e sem lua, né? Sem sol, sem lua, sem GPS. Pois é. Voltando, o que o salmista está dizendo no Salmo 119, 105 é que se você quiser andar no caminho de Deus, você tem uma luz. E essa luz é a palavra. Além do que, ela é Cristo, porque Cristo já disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Você está pegando aí a ordem? Primeiro, Deus é luz. Segundo, Jesus é luz. Terceiro, a palavra é luz. Aí a gente chega no texto que a gente leu no início desta mensagem, Mateus capítulo 5, 14, onde Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E aí eu disse tudo isso para trás, para que você entenda uma coisa: nós, como a Bíblia não tem luz própria, nós também não temos luz própria. A nossa luz vem de onde? Vem de Cristo. Vem da palavra, mas entenda, vem de Cristo. Na verdade, a nossa luz vem de Deus. Aí chega um homem chamado Jesus, e ele é a luz de Deus. Ele é a verdadeira luz. Ele tem a luz de Deus plena, absoluta, total na sua vida. Cristo, ele tem a luz de Deus. E aí Deus colocou a sua luz na sua palavra, e essa luz que está na palavra é Cristo. Preguei muito isso aqui. Segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Tire Cristo da Bíblia e ela perde completamente o significado. Leia o Velho Testamento sem a luz de Cristo e você não vai entender o Velho Testamento. Muita gente ainda está perdida no Velho Testamento porque ainda não aprendeu a ler o Velho Testamento à luz de Cristo. Então Cristo é essa luz de Deus que resplandece no mundo. Nós podemos dizer com muita segurança que
as duas primeiras referências a Cristo na Bíblia, a Jesus Cristo, eu prefiro chamar a Cristo, porque a gente precisa em alguns momentos fazer a distinção entre o homem Jesus e o Cristo. Outro dia eu explico isso. Mas as duas primeiras referências a Cristo na Bíblia estão lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Quando ele diz assim, a primeira referência: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí ele diz assim: disse Deus. Aqui está Cristo. Essa palavra que saiu da boca de Deus é Cristo. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio é aquele que é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Depois diz: todas as coisas foram feitas por meio desta palavra, e sem essa palavra nada do que foi feito se fez. E aí depois nesta palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E homens aqui é genérico, são seres humanos. A vida era a luz, a palavra, a vida era a luz dos seres humanos. E o verso 14 de João diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Jesus é a luz, ele está lá. Deus diz a palavra, Criador, e essa palavra é Cristo. Aí diz: disse Deus, já é Cristo, haja luz, e a luz, e houve luz. Essa luz é Cristo. E aí essa luz está aqui na palavra, na Bíblia, Cristo. E aí Jesus, o próprio Cristo, chega para nós e diz: você é luz, vocês são luzes. Por quê? Porque nós temos luz própria? Não. Essa palavra só vale para quem está comprometido com Cristo. Essa palavra só vale para quem creu em Cristo, para quem recebeu a Cristo. O apóstolo João diz em João capítulo 1, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aliás, o verso anterior, o verso 10, ele diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não reconheceu. É o mundo, a população mundial. Chegou a luz, Jesus, e o mundo não percebeu, não reconheceu, a humanidade não reconheceu. Aí ele diz, verso 11: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Sabe quem era seu aqui? Os judeus. O povo, é como se João tivesse essa beleza que o mundão não tenha recebido a Cristo. Mas se esperava que pelo menos os judeus reconhecessem a Cristo. Mas ele diz: mas os seus não receberam. Mas o verso 12 traz o alento. Ele diz: mas a todos quanto receberam, houve quem o recebesse. A minoria o recebeu. Ele diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Estes agora, Jesus aponta para eles e diz: vocês são luzes. Vocês que me receberam, que receberam a minha luz, a luz de Deus que está no homem Jesus. Vocês que creram em mim, a minha luz brilha, se reflete em vocês. E agora vocês são luzes para este mundo. Isso significa, olha o peso da nossa responsabilidade. O mundo vai ver a luz por meio de mim e de você. O mundo não vai ver Jesus fisicamente, porque ele já fez a sua missão terrena, já ressuscitou e já subiu ao céu. A Bíblia diz que ele está à direita de Deus. E aí ele nos deu essa missão, ele está dizendo: reflitam a minha luz no mundo. Eu estou designando vocês como luzes para este mundo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos resplandecer no mundo como luzeiros no mundo de trevas. É o nosso desafio. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu ministrei domingo passado. São figuras diferentes. No momento que Jesus disse, no verso 13, ele diz: vocês são o sal da terra. E no verso 14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Isso significa que a esperança do mundo somos nós, a igreja do Senhor Jesus, eu e você. A esperança da sua família, você cristão, lá dentro da sua família, nem que seja só você sozinho, cristão lá dentro da sua casa. Você é a esperança da sua família. Você é a luz que brilha dentro da sua casa. Você é a luz que brilha na vizinhança. Os seus vizinhos têm que verem a luz de Cristo em você. Se você é um cristão, eles vão ver. Você é uma luz de Cristo por onde você
Se você vai para o trabalho de transporte coletivo, pois é, você é a luz de Deus dentro daquele transporte coletivo. Se você vai para algum lugar de Uber, pois é, você é a luz de Deus dentro daquele Uber, para aquele motorista. Se você joga futebol, pois é, você é a luz de Deus para os seus colegas de futebol. Se você é aluno, você estuda, você é a luz de Deus para os seus colegas, para os seus professores. Se você é professor ou é funcionário de algo, você é a luz de Cristo para aquele ambiente onde você trabalha. Você é um empresário, você é a luz de Cristo para os seus clientes. Você é um prestador de serviço, você é uma luz de Cristo. Você é a luz de Cristo para os seus clientes. Olha o tamanho do nosso privilégio e da nossa responsabilidade. Ok. E aí tem mais uma coisa que eu quero dizer antes de voltar aqui para o texto propriamente dito. João capítulo 3, versículos 19 a 21. Projeta para nós aí, Verônica, por favor. João capítulo 3, versículos. Eu não vou abrir minha Bíblia aqui. Está aqui, ó. Jesus faz um contraste. E ele fala qual é a preferência das pessoas que preferem, que vivem lá no pecado. O ser humano, naturalmente, no pecado, Jesus está dizendo como é que eles preferem viver. Vamos lá? Ele diz assim, ó: este é o julgamento. Deus colocou um princípio para ser a chave para o julgamento da humanidade. Esse princípio vai determinar quem vai ser condenado e quem vai ser absolvido, vai ser salvo. Qual é o julgamento? A luz veio ao mundo. Que luz é essa? Cristo, que trouxe a luz de Deus, revelada na palavra. Essa luz veio ao mundo, humanamente falando, chegou como um bebê no ventre de uma jovem, talvez adolescente ainda, chamada Maria, né? Essa luz veio ao mundo, mas os homens amaram o quê? A luz, Cristo, não as trevas. As pessoas, o ser humano, naturalmente, ele gosta mesmo do pecado. Deus olha para a geração de Noé e diz assim: Deus viu que a inclinação do coração dos homens era sempre para o mal. E se você for o minimamente honesto, avalie seus pensamentos. Rapaz, a gente pensa cada coisa absurda, não é verdade? A gente pensa cada pecado grande na nossa cabeça. Tem hora que a pessoa enche o saco dele e dá vontade de esganar ele. Né? A nossa mente é capaz de pensar coisas absurdas, pecados absurdos. A gente tem que estar o tempo todo. Pelo menos eu sou assim por onde eu ando. De vez em quando eu tenho que me repreender de: meu Deus, tira esse pensamento doido da minha cabeça. Porque a nossa mente é para o mal, a nossa inclinação é para o mal. Jesus já sabe o que fala. E o que ele está dizendo? Os homens amavam o quê? As trevas, não a luz. Por quê? A nossa tendência é para o mal, é para fazer o errado, é indignar, é nos vingar, nossa inclinação é para o pecado. E quem não tomar consciência disso não vai buscar a luz, vai preferir o pecado mesmo. Olha o verso 20. Ele diz: quem pratica o mal faz o quê? O pecado está tão escancarado que as pessoas estão fazendo na rede social mesmo o pecado, se expondo. Eu fico chocado com pessoas postando fotos sensuais, pecado mesmo na rede social, e no perfil dela tem um versículo bíblico: príncipezinho de Jesus, servo do Senhor, e blá blá. Confessa, você está doido? Que cegueira, que loucura! Olha o estado, a situação a que a pessoa sem a luz de Cristo pode ser levada. A pessoa põe uma foto lá toda de caras e bocas e sensualidade, mostrando o corpo, e o versículo embaixo: me poupe. Que história é essa? Cada vez mais as pessoas estão aí com seus pecados escancarados e se gabando dos seus pecados, mas ainda é vergonha aparecer com o pecado. É isso que Jesus está dizendo, ó. Quem pratica o mal odeia a luz, odeia Jesus. Nós somos corpo estranho nesse mundo. Nossa presença não é muito bem-vinda, não.
Eu já fui em eventos, festas de casamento, celebração de aniversário, em que havia muitas pessoas, às vezes o irmão me chamou, mas os familiares são descrentes. E aí leva bebida, leva cigarro, e chega gente com música profana lá no carro e essas coisas. E as pessoas tentam tratar a gente com educação, mas você vê que você não é bem-vindo. Não agrada. O cara tenta ser educado, mas eu imagino que ele seja um alívio quando você já, tô indo, obrigado, valeu. Que bom que aquele chato foi, que aquele crente aqui. Eu não sei, a impressão que eu tenho é essa. Então ele está dizendo, as pessoas, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. As pessoas não vão se aproximar, elas estão muito tendentes a chamar as pessoas, e não tem nenhum problema em chamar as pessoas, e de vez em quando o Espírito Santo vai tocar no coração de alguém e vai chamar as pessoas, mas a ordem bíblica é para que nós vá, porque muita gente não vem, a maioria não vem, ou nós vamos atrás delas, ou elas não vêm, não vêm. Ele diz, elas não se aproximam da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Tem muita gente que está com medo de que suas obras pecaminosas não querem luz, porque eu falei, falando do encontro de Esaú, de Jacó com Labão. Jacó morou 20 anos com Labão, se tornou genro de Labão, funcionário, empregado do Labão, e o Labão era o espelho do Jacó. Uma das coisas que as pessoas não gostam de cristãos é porque nós somos espelhos para eles, e quando nós estamos perto deles, os pecados deles ficam bastante evidentes. Se você é um cristão comprometido com Cristo, saiba disso. A sua presença em certos ambientes incomoda, porque as pessoas ficam mais evidente a vida depravada do pecado. Você já viu que uma das coisas que incrédulo mais gosta é de apontar o pecado do crente? Para mim é uma coisa totalmente contraditória e irracional. Por exemplo, o homossexual, uma das coisas que ele gosta de acusar uma pessoa que não é homossexual é que aí chama por um nome bem chulo. Essa bicha, esse boiola, essa coisa, não é? Ou seja, se é xingamento, você está se xingando porque ele se declara com aquilo. Olha a irracionalidade. E aí, o que Jesus está dizendo? As pessoas não querem a gente para aqui porque a gente denuncia o pecado deles. Não precisa nem falar, a presença incomoda, denuncia. E aí de vez em quando eles vão dizer assim, o fulano só quer ser o santarrão. E a gente nem quer ser o santarrão, a gente sabe, uma das coisas que o cristão sabe é a consciência do próprio pecado e a necessidade da graça de Cristo. Mas aí vem o versículo 21, olha, agora Jesus dá uma palavra de esperança, mas quem pratica a verdade vem para onde? O mesmo Jesus que se declarou a luz, ele se declarou a verdade. Ele está dizendo, quem recebe o toque do Espírito de Deus e responde à verdade, ele vem para a luz. E ele diz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando estamos em Deus, que é a luz, nossas obras são de luz. E nós estamos falando de ações, de obras, é uma coisa que eu vou mostrar. Agora, dito isso aqui, essa rápida introdução, agora vamos para a maior parte do sermão. Mas eu estou brincando, nós não vamos tardar tanto assim não. Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Vamos prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, Jesus diz aí, tenham em mente que quem está falando aqui é o rei. E especialmente os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é como muitos estudiosos chamam de a constituição do reino. Nesses 3 capítulos, Jesus está dizendo como é que um súdito do seu reino, um representante do seu reino, que somos nós, como é que nós devemos viver, como devemos conduzir a nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui no versículo 14, o rei está dizendo o quê? Vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo, você tem uma missão, você tem uma função aqui neste mundo. Jesus já tinha se declarado a luz, agora ele vai embora e ele diz assim, vocês vão ficar aqui para serem a minha luz aqui neste mundo. Vou dizer uma coisa, se o mundo não vê a luz de Cristo no cristão, ele não vai ver em outro lugar, porque não tem outro lugar. Aliás, tem outro lugar, o apóstolo Paulo disse que a criação manifesta a glória de Deus, mas a luz por excelência é Cristo, e essa luz é refletida na vida do cristão. Então,
Se o cristão não vê a luz em nós, aí fica meio sem esperança. Aí ele continua. Segunda coisa que ele diz, eu estou lendo no versículo 14: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, não tem jeito. Construa uma cidade sobre uma montanha e de longe ela vai ser vista. Não tem como esconder. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não é razoável, não tem lógica você ser um cristão e passar desapercebido, não ser visto. Não tem sentido. Você é cristão, a sua luz tem que ser vista, e tem que ser vista de longe. Tem que ser vista por quem está ao seu alcance, ou por quem você está ao alcance da visão daquela pessoa. Ela tem que ver o brilho de Cristo em você. De novo eu faço menção da música do querido irmão Anderson Freire. Gosto das músicas dele, as ouço, tenho músicas dele no meu celular. Às vezes viajo ouvindo músicas do Anderson Freire, mas ele infelizmente tem uma mancada tanto na música mais famosa. Qual é a música mais famosa? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Não chore se o mundo não está notando o brilho de Cristo em você. Chore, meu irmão, chore de joelho e peça a Jesus perdão dos seus pecados, porque seus pecados estão ofuscando o seu brilho. Se as pessoas em volta de você não veem o brilho de Cristo na sua vida, o cristão tem alguma coisa errada com você. Chore, se humilhe diante do Senhor. Vá para o vale de Tiago 4, 7 a 9. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês. Limpai as mãos, pecadores, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, para que ele possa exaltar. Não é normal o cristão passar desapercebido. Alguém tem que notar alguma coisa. Os familiares têm que notar, os vizinhos têm que notar, os colegas de trabalho têm que notar, as pessoas têm que notar. Uma das coisas mais bonitas, mais louváveis que você pode experimentar na vida é alguém que não lhe conhece chegar para você e dizer: você é cristão, você é crente? Já aconteceu isso com alguns dos irmãos? Comigo já aconteceu. Você é crente? Sou. Por quê? Eu notei um negócio diferente em você. Eu estava numa rodoviária um tempo desse esperando o ônibus, e uma pessoa que eu nunca vi, eu estava sentado. Uma pessoa, eu nem vi que aquela pessoa estava olhando para mim. Daqui a pouco ela: você é crente? Sou. Eu notei uma coisa diferente. Eu estava observando. E já pensou se eu tivesse, eu estava sozinho naquele lugar, achei que ninguém me conhecia, aliás, ninguém me conhecia, e que ninguém estava me observando. E se eu estivesse fazendo uma coisa errada, será que essa pergunta ia acontecer? Então, não é normal tentar esconder a luz de Cristo na vida do cristão. Não faz sentido. Pelo contrário, olha outro ensino de Jesus agora no versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Muita pessoal aqui de 2000 para cá não sabe o que é uma candeia. Só se já foi no sertão aí que não tem luz elétrica. Mas eu cresci à luz de candeia. Lamparina. Era um negócio, e o pessoal, quando era querosene, ainda era um pouco melhor, mas quando colocavam óleo diesel naquilo, a fumaça preta, você dormindo com aquilo ali perto, e a fumaça preta saindo e você respirando, e a fuligem colando no seu nariz. Depois de manhã você passava o dedo do nariz e saía preto da fumaça da candeia. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz: não faz sentido tentar acender uma lamparina que é para iluminar o ambiente e colocar uma vasilha em cima dela. Provavelmente, dependendo da vasilha, nem vai ficar acesa. Se não tiver um espaço aberto para a oxigenação do ar, ela vai se apagar. Não faz sentido tentar esconder. É isso que Jesus está dizendo. Não faz sentido tentar esconder a luz de um cristão. Se você não conhece uma lamparina, pensa numa vela. É uma vela. Acender uma vela é para quê? Lá em casa, quando falta energia, tem um monte de vela lá, e acende várias e põe em vários lugares da casa para poder iluminar. Faz sentido acender uma vela e colocar uma vasilha em cima? Nenhum. É essa coisa que Jesus está tentando nos fazer entender, que não tem como você ser cristão e não
a cereja do bolo, porque ele dá uma especificação de que luz é essa. Nós já falamos, é a luz de Deus, a luz de Cristo, a luz da palavra em nossas vidas. Mas aí ele vai especificar para nós, daqui a pouco, já que ele chega lá. Então não faz sentido acender uma candeia e colocar debaixo de uma vasilha, segunda metade do versículo 15. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Presta atenção nessa declaração que eu vou fazer para você, baseada nessa segunda metade desse versículo. Se você estiver ocupando o seu lugar apropriado como cristão, onde você estiver, você vai iluminar. Entendeu isso aí? É ou não é? Isso que Jesus está dizendo. Se você ocupar o seu lugar de cristão apropriado, onde você está. Agora, se você, é aquilo que eu falei. Ainda bem que eu estava na rodoviária achando que eu estava sozinho, ninguém estava me olhando, e eu não estava fazendo coisa errada. Porque se eu tivesse, não ia aquela pessoa se aproximar de mim e dizer: você é cristão, você é crente. Não ia. Então, ele está dizendo: ocupe o seu lugar apropriado. Você tem um lugar apropriado como cristão no ambiente que você está, entre as pessoas que convivem com você. A mensagem dessa noite é para nos chamar para essa responsabilidade que eu apresento como responsabilidade, mas mais do que isso, é um tremendo privilégio. Jesus está dizendo: eu vim a esse mundo. Tem um lugar que ele diz: eu vim a esse mundo como luz. Ele vem como luz. Ele cumpriu a sua missão de luz, mas agora ele foi. E o que ele diz? Agora vocês são as luzes. Vocês refletem minha luz aqui. Isso é um privilégio, não é? Pelo amor de Deus, tremendo, indescritível privilégio. Mas vamos lá, para caminhar para o final, versículo 16. Conselho de Jesus: assim brilhe a luz de você diante das pessoas. Para quê? Eu falei que nós íamos especificar que luz é essa. A luz que nós brilhamos para o mundo é a nossa conduta, as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso palavreado, as nossas escolhas. É isso. O cristão conduz a sua vida pelos princípios da palavra de Deus, de Cristo. E as pessoas que estão ao nosso redor estão observando a nossa conduta. Uma coisa que alguém disse, eu concordo 100%: a maioria absoluta das pessoas não leem Bíblia, mas elas leem a sua vida, que você diz que é cristão. Os seus vizinhos, a maioria deles não leem Bíblia, mas eles leem a sua vida, porque eles sabem que você diz que é crente, que você vem para a igreja. A maioria dos seus colegas de trabalho, e aí da maioria das pessoas que cruzam o seu caminho todo dia, eles não leem Bíblia, mas eles leem a sua vida, eles estão olhando para a sua vida. Eu não sabia, mas a mulher a pessoa lá estava me olhando, achou uma mulher, estava me olhando, e aí chega para mim e diz: o senhor é crente? Sou. Pois é, eu vi que tinha uma coisa diferente no senhor. Eu nem me lembro, isso faz já há algum tempo, eu não lembro como se desdobrou a conversa. Mas as pessoas têm que ver Cristo em nós. Então ele diz: e eles veem a nossa conduta, o nosso modo de ser, o nosso comportamento, a nossa vida. Assim brilha a luz de você diante dos homens, para que vejam o quê? Como é que está aí? As suas obras, o que você está fazendo, fazer o que é certo, fazer o que Cristo quer que você faça. Isso aqui é o reflexo do brilho de Cristo, é a nossa conduta. O que nós fazemos aqui na igreja tem o seu valor, mas nesse sentido, o que nós fazemos lá fora tem mais valor ainda. Se você for um bom crente aqui na igreja, mas eu fico muito triste quando o crente é o principal encrenqueiro no lugar de trabalho dele. O chefe está doido para dispensar porque não aguenta mais, os colegas de trabalho não suportam. Isso é uma vergonha, o cara desse não é crente, não. É triste quando o crente é o principal que rola as confusões no lugar que ele está. Eu fui comprar o carro financiado, um atendente cristão disse: pastor, um crente, ele disse: pastor, as empresas têm dificuldade de liberar financiamento para pastor. Ele disse: pois é, eu tenho outra profissão, é pastor mesmo. Disse: pois é, as empresas têm dificuldade de liberar financiamento. Eu comprei financiado, liberado para o meu nome, mas para pastor. E ele disse assim: eu estou há 15 anos nesse trabalho, vendedor de carros,
E ele disse: eu não sei o que aconteceu antes, eu imagino que houve muito calote, muita inadimplência por parte de pastores, porque as empresas têm dificuldade até aplicam taxa mais alta. Você, por ser pastor, mesmo estando devendo nada a ninguém, você vai receber às vezes taxa mais alta de juros quando compra financiado do que o outro que não é pastor. Isso é uma vergonha, isso é uma decepção. E o que tem de pastores vivendo essa situação, vivendo como coisa comum, a rotina do dia a dia. Eu e Rosinha fomos para uma igreja, o presidente da convenção, o executivo da convenção e o presidente vieram me visitar e disseram que ele precisa levar para a igreja tal. O pastor ia lá porque lá arrasou com a igreja, uma igreja grande. E o pastor foi pego lá no momento do congresso de jovens, foi descoberto ele tendo um caso com uma irmã da igreja, cujo esposo não era crente, era bomba. E aí, quando surgiu a bomba, que o pastor teve que quase correr, aliás, quase não, fugiu correndo de lá, porque senão o marido da mulher matava ele. Aí outras coisas foram aparecendo. O pastor tinha mais débito em todo o comércio da cidade, em todo o comércio da cidade, porque não dava para pagar. Dinheiro da igreja que sumiu, da tesouraria. Que coisa! E aí tudo na conta do pastor. E aí depois ele ainda veio me ameaçar. Eu assumi o pastoreio lá. E daí ele veio cobrar da igreja uma coisa que não era direito dele. Ele disse: não, você não tem direito. Eu falei para ele. Aliás, para a esposa dele, no caso, que ele mandou o recado pela esposa. E ela ameaçou: vou pôr a igreja na justiça. Eles podem pôr. E aí não passar ali um bocado de coisa que eu vou descobrir aqui. Aí vocês vão dizer: aquele dinheiro assim, 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 aquele outro acolá assim, assim. Vocês vão prestar conta de tudo? Pode mandar na justiça. Puseram? Até ontem não, isso já vai 24 anos. Você sabe todo mundo. Por que eu entrei nesse assunto? Porque infelizmente tem muita gente que era para ser luz e não é luz. Conduta imprópria. Eu tive uma situação que eu entreguei para o pastoreio, porque eu não tinha condições de pastorear. Eu entreguei para o pastoreio, porque eu não estava sendo exemplo para ninguém. Naquele momento eu não tinha uma. Eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor puder me restaurar, me restaura, e eu volto, mas se não me restaurar, acabou o ministério para mim. Isso foi em 2012. Para finalizar: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e façam o quê? Qual a cereja do bolo? Glorifique a Deus. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15, parece que o versículo 8, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto. Em João capítulo 17 diz: Pai, glorifica-me agora, neste momento, com a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O ser humano é criado e colocado neste mundo para a glória de Deus, e quem não vive para a glória de Deus não está cumprindo o propósito da sua existência, e não vai ter sentimento de realização nem nessa vida e nem na eternidade. A morte vai ser um terror para quem não vive para a glória de Deus. Nós existimos para glorificar a Deus com a nossa conduta. Sabe quando é que Deus é glorificado? É quando uma pessoa diz assim: se um dia eu for ser crente, eu vou ser igual o fulano, porque aquele é um crente sério. Eu já ouvi essa frase. E sabe quando é que Deus é desonrado? É quando alguém diz assim: crente que nem aquele lá no inferno até é muito. Eu já ouvi essa frase também. Olha o tamanho do nosso privilégio e da nossa responsabilidade. Nós confessamos a Cristo. Deus precisa ser glorificado através da nossa conduta. Deus é glorificado quando você dá o seu testemunho. Quando o incrédulo lá faz uma proposta indecente para você dizer: eu sou servo de Cristo, eu não faço isso. Eu sou servo de Cristo e o meu Senhor Jesus me ensina que eu não ando nesse caminho ainda. Eu tenho um compromisso com Cristo a honrar. E aí, quando nós tomamos essa decisão, Deus olha lá do céu e olha para Jó e desafia o diabo e diz: diabo, não está vendo lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, esse é meu garoto. Igual Deus diz de Jesus, quando Jesus sai do batismo, né? E aí o céu se abre, o Espírito Santo
ser glorificado. Vocês que são pais sabem disso. É uma vergonha para o pai quando o filho entra por caminhos desonrosos, não é? Pois é uma vergonha para Deus quando a pessoa se diz cristão e anda em conduta desonrosa para Deus. Deus não é glorificado assim. Mas todo pai tem orgulho do filho. Eu coloquei esses dias no Facebook uma frase que eu achei linda. Foi a frase do dia para mim. Seu pai é a única pessoa nesse mundo que quer que você seja melhor do que ele. Eu quero que meus filhos sejam muito melhores que eu, tenham muito mais compromisso com Deus do que eu, honrem a Deus muito mais do que eu, e eu estou fazendo o melhor que posso. Deus se sente honrado quando nós mantemos a nossa integridade, quando nós ficamos fiéis, quando às vezes isso requer um preço alto. Às vezes alguém vai ser demitido porque não aceitou uma proposta do patrão, um cristão, para não desonrar o nome do Senhor. Alguém às vezes vai perder uma amizade, um amigo vai se afastar porque não aceitou a proposta daquele amigo para fazer uma coisa errada. Deus é glorificado quando nós fazemos isso. E aí o Senhor Jesus disse, ele pergunta lá em João, ele diz assim: como é que vocês vão agradar a Deus se vocês vêm procurando glória uns dos outros? Se alguém nos der algum reconhecimento, ótimo, mas o reconhecimento que verdadeiramente interessa ao cristão é o reconhecimento de Deus, é a aprovação de Deus. Se as pessoas nos desprezarem, problema delas, porque se elas nos desprezarem porque nós estamos honrando a Deus, problema delas. O salmista diz no Salmo 27:10: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me recolherá. É para a glória, tudo isso é para a glória de Deus. Eu poderia resumir essa mensagem dessa noite dizendo assim: Jesus está dizendo para nós: brilhe neste mundo para a glória de Deus, reflita a glória de Deus neste mundo, que Deus seja glorificado na sua vida neste mundo, na sua conduta, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua convivência. Faça disso o alvo cada vez maior. Lá em Provérbios 3:15, 4:15, não me lembro, o sábio diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Nós somos chamados para crescer no brilho cada vez mais, para a glória de Deus.